Estamos estamos na nossa sétima aula de introdução à Bíblia, ou Bibliologia 2. Então, estaremos continuando a partir da página número 18, onde fala de anexo às questões práticas sobre dificuldades bíblicas. Que o pastor quer nos fazer menção a algumas passagens da Bíblia que poderia parecer um pouco dificultosa para interpretar, por parecer ter alguma contradição dentro dos mesmos termos citados em outras partes da Bíblia. Exemplo, os evangelhos, como estudamos na matéria de evangelhos e atos, eles temos a separação dos evangelhos sinóticos, que é os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sendo sinótica a palavra quer dizer ver em conjunto, dizendo que os três teve a mesma ótica a respeito de Cristo, e o Evangelho de João, sendo um evangelho que aborda termos diferentes, até um conteúdo mais teológico do que os demais três evangelhos. Mas há coisas nesses evangelhos que são repetidas em outros evangelhos. Por exemplo, a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação, é repetida nos quatro evangelhos. Já, por exemplo, as bodas de Caná, só João escreveu. O parábola do filho pródigo, só Lucas escreveu. A viúva de Naim com a ressurreição do seu filho, só Lucas escreveu. Mas tem passagens que os quatro escreveram. Então, o pastor, por exemplo, mostra aqui a respeito da inscrição que está pendurada na cruz de Cristo, escrita por Pilatos. E alguns críticos alegam que há erro, porque cada um mostrou essa inscrição de uma forma diferente. Se os irmãos observarem, cada um preocupou em escrever de uma forma diferente as inscrições. É, eu acho que não há necessidade de que nós venhamos a pegar cada um dos versículos bíblicos que o pastor colocou aqui, mas, por exemplo, o Evangelho de João, ele disse que este é Jesus, o Rei dos Judeus, e Mateus só alega que é o Rei dos Judeus. Então, eu acredito que a inscrição completa é a inscrição de João, porque João ele é mais detalhado de forma teológica, porém João ele escreve para um público de uma época diferente e escreve também para todo o povo de Deus na face da terra. Mateus ele simplesmente dá ênfase ao rei dos judeus, porque Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei. Então, ele simplesmente tinha o interesse de mostrar que aquela escrita representava que Jesus realmente era o rei dos judeus. Marcos, como escreve para os romanos, isso não fazia muita diferença para os romanos, ele simplesmente coloca essa inscrição nos seus textos simplesmente como um complemento. E Lucas, como era o historiador, ele também não preocupou tanto com a inscrição. Já para Mateus e para Lucas, ela tinha um sentido, Mateus e para João, ela tinha um sentido mais forte do que para Lucas e Marcos. E o interesse da passagem, se nós observarmos, ela não se contradiz em nada. Ela simplesmente, alguns omitiu alguma palavra que não alterou no conteúdo do que foi apresentado. Um exemplo de coisas que não altera no conteúdo da doutrina, que os teólogos lutam com esse versículo, que eu às vezes eu fico pensando, como que eles conseguem perder tanto tempo? Isso eu estou falando, irmão, de teólogos antigos da Europa, esses homens renomados. Por exemplo, quando Deus fala para Adão, olha, de toda árvore que está no jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comereis. E quando Eva está conversando com a serpente, ela disse que da árvore não podeis nem comer e nem tocar na árvore. Aí eles criam o maior problema. Inclusive, eu já vi pregadores, homens de peso, dizer que ela mentiu, porque não houve essa conversa, então o pecado foi a mentira, porque ela foi induzida a mentir. Agora vamos perguntamos uma coisa na realidade. Alterou em alguma coisa ela dizer, por exemplo,
Dentro de o nosso irmão Wilson me conta uma coisa e eu conto para frente. Eu vou contar com as minhas palavras, irmãos, estão entendendo? Então, o que Eva fez, ela simplesmente colocou com as palavras dela o que ela achava com respeito à árvore. Não alterou no mandato de Deus. O mandato de Deus era não comer. Se ela falasse, olha, nós não podemos comer, nós não podemos tocar, não podemos ficar dormindo debaixo da sombra dessa árvore, temos que passar no outro canteiro do lado de lá, não alterou em nada na ordem divina. A ordem divina era que aquela árvore, se desobedecesse à ordem de Deus em comer do fruto, o pecado entraria no mundo. Então, há uma preocupação com detalhes que não alteram o texto. Tem coisas que não alteram o texto. Nós temos que preocupar realmente com coisas que podem parecer contraditório. Essa passagem, por exemplo, aí é muito fácil de usá-la, de conseguir responder isso. Existem coisas mais difíceis na Bíblia do que essa passagem em relação à escrita sobre a cruz. Outra coisa que o pastor coloca é quantos cegos foi curado ali na cidade de Jericó. Em relação, ele está falando do cego Bartimeu, que não se sabe se o nome dele era Bartimeu ou se simplesmente faz sentido ao nome do pai dele, falando que ele era filho de Timeu. Isso é outra coisa também que não há necessidade de agarrar no texto para tentar explicar isso. Se você crê que é Bartimeu o nome do cego, não altera em nada. Se você crê que o cego não tinha nome, ele era simplesmente filho de Timeu, por isso ele era conhecido como filho de Timeu, o pai dele é que era conhecido na região, não vai alterar em nada. Mas o que o pastor quer colocar aqui é: Mateus apresenta dois cegos e Marcos e Lucas apresentam apenas um cego. A interpretação melhor que podemos tirar disso, como o pastor coloca aqui, que talvez Bartimeu, que poderia ser o nome do cego, que era conhecido por Marcos e Lucas, então eles, por conhecer o cego, deram nome a ele. Como Mateus ele relata que são dois cegos e não fala nome de nenhum, Marcos e Lucas apontam o cego que eles conheciam. Há também a interpretação que, como a Bíblia narra que Bartimeu gritou, que é possível que eles também deram nome ao cego que gritou, que se manifestou. Então também não há contradição. E uma das coisas interessantes é que Marcos e Lucas não foi testemunho ocular de Cristo. Já Mateus era testemunho ocular. Mateus ele presenciou a cura desses cegos. Se os irmãos observar, Mateus ele narra com detalhes daquilo que ele viu. Lucas e Marcos narra daquilo que ele colheu da boca de alguém. Talvez Marcos da boca de Pedro e Lucas da boca de vários apóstolos ou discípulos que andou com Cristo, além dos 12. Então, nós entendemos que o próprio Lucas ele inicia o seu evangelho falando que ele fez uma busca acurada, ou seja, ele fez de maneira minuciosa, ele pesquisou com muita gente para escrever o evangelho dele. E talvez de uma dessas pesquisas alguém disse, o Bartimeu. Então ele escreveu o Bartimeu. Os irmãos estão compreendendo? Não havia interesse para Lucas descrever detalhadamente a data, quanto cego era e o nome dos cegos. Se Bartimeu foi quem foi citado para ele, ele simplesmente escreveu na ótica das pessoas que ele colheu a história. Já Marcos, possivelmente, a intenção dele de escrever para os romanos, ele então descreve também aquele cego que agiu, que foi o caso de Bartimeu ter tomado a iniciativa, porque isso para os romanos era muito importante. Então também não há contradição. Apenas um que era testemunho ocular descreveu que eram duas pessoas e os outros descreveu apenas um. Isso ocorre, irmão, nos dias de hoje. Às vezes você está com 5 pessoas junto com você, em determinado lugar, mas daquelas 5 você tem 2 pessoas que são mais seu amigo e você, às vezes, a contar a história, fazer menção das 2 pessoas que são mais seu amigo. Alterou na história de forma alguma. Não alterou em nada. Aí alguém poderia falar, mas não eram 5 que estavam com você? Você fala, eram 5, mas eu estou falando dos meus 2 amigos que estavam comigo. Então, a história não deixou de ser verdade porque você omitiu o nome de alguém. Então, as pessoas que querem criticar a Bíblia ficam, como diz o povão antigamente, caçando chifre na cabeça de cavalo, tentando inventar coisa
para desmerecer as escrituras. Quando, na verdade, eles não conseguem, você prova isso para eles, pega e fica sem graça. Outra coisa que o pastor coloca é a respeito de quando Jesus foi conduzido para ser interrogado por Anás e por Caifás. De acordo com a história, Anás ele era o sumo sacerdote. Ele foi deposto pelo Império Romano no século 15 antes de Cristo, no ano 15 depois de Cristo, melhor dizendo, e de acordo com o que dá a entender, Caifás, que era seu genro, ocupou o lugar dele. Talvez não se sabe se ele não tinha filhos, porque lá em Atos narra alguns filhos de um desses dois sacerdotes, mas nós não sabemos quem seria, de quem eles seriam filhos. Se seria filho de Caifás ou filho de Anás. Mas uma coisa é, Caifás ele assume o sumo sacerdócio no lugar de Anás. E o texto descreve em Mateus que quem interrogou Jesus foi Anás. E lá em João é descrito que foi Caifás. Então, quando nós fazemos uma leitura superficial, parece haver uma contradição. Nós vamos perguntar, mas quem interrogou Jesus? Caifás ou Anás? Já que Anás não estava ainda no cargo, ele não era sujeito a estar no cargo de sumo sacerdote. Mas se os irmãos observar, todas as vezes que é narrado no Evangelho de João, a respeito do sumo sacerdócio, ele narra dois. Isso mostra um descuido que houve na área espiritual do povo de Israel. O nepotismo e a sujeição ao governo romano fez com que eles quebrassem a lei divina que somente um sumo sacerdote poderia atuar em vida, só após a morte dele o filho teria que assumir o lugar. No caso, nós vemos aqui uma discrepância na liderança do povo de Deus desse período neotestamentário. Mas uma coisa mais fácil de entender é que os dois interrogaram a Jesus. Isso você vê no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 24, diz que após Anás ele interrogar a Jesus, ele enviou Jesus a Caifás. Então implica que Anás interrogou primeiro e Caifás depois. Isso não tem contradição também no texto. Basta ler minuciosamente, não passar atropelando o texto, porque quando nós passamos atropelando o texto, nós podemos correr esse risco de cair nessas perguntas que as pessoas fazem, que parece ser contraditória. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa que o pastor coloca aqui é a respeito da saída de Jericó, que é a mesma passagem lá do cego de Jericó, que Mateus fala que ele estava chegando em Jericó, Marcos fala que ele estava saindo de Jericó e Lucas fala que ele estava aproximando de Jericó. Essa é um pouquinho mais difícil. Essa requer um pouco de conhecimento do Velho Testamento e da geografia da época. Então, mas é como eu estou dizendo, nós precisamos de recorrer a esses recursos para interpretar a Bíblia. Porque quando deparamos com uma passagem assim, nós não podemos simplesmente ignorá-la. Eu vou deixar isso para lá. Não, nós temos. Eu, particularmente, paro e tento entender. Eu quero entender e eu fico ali agarrado naquilo ali por um bom tempo. Então é o seguinte: o que o pastor coloca aqui, resumindo essa parte que ele coloca, é que os irmãos lembram que Jericó foi destruída por Josué. Os irmãos lembram disso, certo? Jericó foi a primeira cidade a ser invadida pelo povo de Israel pós a morte de Moisés. Primeira cidade entre a terra prometida que foi invadida. Então, Jericó foi destruída. Josué até lançou uma maldição sobre quem edificasse Jericó. E no período do rei Acabe, me fugiu a memória aqui, o nome do cidadão que edificou a cidade, e de acordo com a maldição de Josué, ocorreu na vida dele. O filho mais velho morreu ao assentar os pilares ali para edificar o muro, e o mais novo morreu após colocar o portão sobre a cidade. Então, existia, e quando nós entendemos que uma cidade naquele período que era feito de pedras, ela não era edificada no mesmo lugar como nós temos hoje.
As pessoas vão ali, derrubam a casa, passa ali um trator, arranca tudo ali, deixa o lote limpinho e edifica uma cidade, uma casa ali. Ou se é um quarteirão, ele quebra aquilo tudo com facilidade, arranca todo o entulho e constrói novamente no quarteirão. Naquela época não era assim, as cidades eram de pedras grandes. Então era fortificada, era muita construção bem pomposa. Então era difícil, que não tinha como remover, como nós temos hoje, a facilidade de remover aquelas pedras. Então o que faziam? A área mais limpa próxima à cidade era de construir novamente a cidade. Então o que implica é que existia a Jericó velha e a Jericó nova. As ruínas da cidade de Jericó destruída por Josué e a Jericó nova edificada no período do rei Acabe. Então, implicando que existia duas Jericó. O que mais certo nós podemos entender dessa passagem é Mateus, sendo uma testemunha ocular, ele estava com a perspectiva na Jericó nova, que Jesus estava chegando na Jericó nova. E Marcos, ele colhe de Pedro, que também era testemunha ocular, que disse isso. E Lucas, possivelmente, Marcos está fazendo menção da Jericó antiga, e Lucas, possivelmente, fazendo menção de que Jesus atravessou a Jericó antiga para chegar na Jericó nova. E o mais provável é que os cegos foram curados na Jericó nova. Os irmãos estão entendendo? E existia um pregador que disse que não eram dois cegos, eram quatro cegos, porque Jesus, ao entrar em Jericó, curou dois e ao sair, curou dois. Para ele foi o recurso mais fácil que ele achou para interpretar a passagem, mas, na verdade, não há condição disso acontecer. Jesus, ele curou o cego, possivelmente na entrada, mas na perspectiva de cada um dos escritores e na perspectiva da cidade que eles abordaram o seu assunto. Então, não tem nada a ver. A questão aqui é de geografia, não um erro teológico de forma alguma. O pastor até coloca aí a quilometragem da cidade. Outra coisa que ele coloca é sobre as mulheres que visitou o sepulcro. Uma das mulheres fala que era um jovem, outra mulher fala que eram dois anjos e outra fala que era um anjo. Na verdade, nós mulheres, a passagem. Não há contradição. Da mesma forma que ocorreu com os cegos, foi a mesma forma que os escritores resolveram abordar. Na perspectiva do jovem, a mulher viu o anjo com aparência jovem. Nessa manifestação que Deus permite os anjos a manifestar em um corpo humano, ele apareceu nessa forma jovem. Não sabemos jovem a que ponto a aparência dele era, mas ele apareceu de uma forma jovem. Já o Evangelho de Marcos, que fala, na verdade, que o Evangelho de Marcos, que fala que eram dois, ela simplesmente quis narrar que era dois. Os escritores escreveram que era dois, não deu a aparência dele se era jovem ou não. Outro confundiu com o jardineiro. Então, não há contradições nessa passagem. É simplesmente entender que cada um abordou da maneira que queria. E as pessoas querem fazer essa confusão com a Bíblia para tirar o nosso foco de que as Escrituras, ela é a palavra de Deus. Dentro do período do liberalismo teológico, dentro desse pensamento da teologia do liberalismo teológico, eles querem negar que a palavra de Deus ela é inerrante. E por ela ser inerrante, eles ficam buscando nessas passagens algo que parece ser contraditório para que possam negar a autoridade e inspiração das Escrituras. Na outra página, o pastor coloca alguns anexos de tirar suas dúvidas. Ele mostra aqui sobre o bartianismo. Como nós já falamos, esse sistema teológico ele é ensinado por Karl Barth. Karl Barth foi um teólogo que alguns o têm como um grande teólogo, e eu, na verdade, acho ele bem fraco. Ele abraçou o liberalismo teológico de uma forma, não com todas as forças, mas ele tentou debater com Rudolf Bultmann, que negou completamente a inspiração da Escritura, negou a autoridade dos milagres bíblicos. Então, ele, com uma maneira de tentar rejeitar o liberalismo teológico e querer defender a Escritura, ele acabou errando muito. Eu usaria essa palavra, errando muito na sua forma de ver a Escritura. O pastor coloca aqui que ele enfatiza que Deus se revela soberanamente
através da palavra, cujo ponto máximo é Cristo. Então, dentro do pensamento do povo que segue a linha de Calbat, as partes da Bíblia, como eu já falei, que se refere a Cristo, são mais valorosas do que outras passagens que não têm referência explícita à pessoa de Jesus Cristo. Então, aquilo que não fala a respeito de Cristo não tem tanto valor. E os dias de hoje, irmãos, isso tem tomado conta na vida de alguns supostos teólogos na internet. Por exemplo, a chamada chave hermenêutica, eu creio que os irmãos já ouviram falar, alguns pregadores têm ensinado que Jesus é a chave hermenêutica, implicando que o que tem valor nas escrituras é os evangelhos. Se os evangelhos não falam nada contra aquilo que o apóstolo Paulo fala, Pedro fala e João fala, então os escritos deles é descartado. O que é válido no pensamento desse pensamento de que a respeito de Cristo ser a chave hermenêutica da Bíblia, para eles a doutrina bíblica é somente o que está contido no Sermão do Monte, do capítulo 5, versículo 3, até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O que passar daquilo ali que o apóstolo Paulo escreveu, que outros escreveram, serviu só para aquela época. Era, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos a respeito da maneira promíscua que os homens passaram a viver, que Deus entregou de suas próprias vontades, ele disse que aquilo era simplesmente para corrigir os imperadores romanos que viviam uma vida de pederastia e de homossexualismo exacerbado. Então, não era só para o Império Romano. Primeiro, que o Império Romano não tinha acesso àquela carta foi escrita para uma igreja. Então, não tinha a ver com os imperadores, tinha a ver com a igreja. E a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo também eles quer dizer que aquilo tinha a ver com a cultura grega da época, que os homens tinham esse pensamento afeminado e por isso ele escreveu aquilo ali. Porém, o apóstolo Paulo, se os irmãos observarem, ele não está simplesmente falando contra, ele está falando de pessoas que largaram aquela prática e passaram a servir a Cristo. Eles abandonaram por causa de Cristo. Ele não está dizendo que aquelas pessoas só deixariam de herdar o reino do céu, mas ele disse que tais pessoas não herdam o reino do céu. E ele vai dizer, porque outrora vocês viviam assim, mas agora vocês vivem para Cristo, porque vocês abandonaram essas práticas. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o abandono de determinadas práticas é o que faz o homem, após Cristo entrar na vida dele, ele ser transformado, ele abandona aquelas coisas e passa a fazer parte do reino de Deus. E outra coisa que eles alegam é que o reino de Deus não tem a ver com a eternidade. Eles querem dizer que o reino de Deus só tem a ver com, apesar de nem saber interpretar o que é o reino. O reino, na verdade, ele é o domínio de Deus na terra. E o que é o domínio de Deus na terra? É o domínio de Cristo através da igreja. Então, o que é o reino de Deus na terra? É a igreja de Cristo. Só faz parte deste reino aqueles que estão sujeitos à autoridade de Cristo, que passaram pela graça e adotaram um estilo de vida de santidade. Esse sim faz parte do reino. Uma pessoa que vive uma vida promíscua de qualquer maneira não faz parte do reino. Então, a justificativa que esse povo da teologia liberal querem alegar dentro do pensamento do próprio Calbat, que aquilo que é Cristo, que está relacionado diretamente a Cristo, é o que é a Escritura, nós descartamos. O pensamento, para mim, irmãos, de Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia é uma só, que Jesus ele está explícito em todas as Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse. Assim, ele é a chave hermenêutica. Agora, somente aquilo que foi falado por Cristo, que está descrito nos 4 evangelhos, e bem pouco em Atos e somente na carta de Paulo aos Coríntios, que seria Escritura. Então, de forma alguma, nós aceitamos isso. As Escrituras é toda a palavra de Deus contida de Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, o pensamento de Calbat e os seus seguidores está descartado. O pastor coloca aqui o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, irmãos, foi um concílio que ocorreu quase 30 anos pós a reforma dada por Martinho Lutero, no ano 1517, melhor dizendo, e o Concílio de Trento aconteceu em 1546.
E isso implica que o Concílio de Trento eles não aceitaram a proposta de Lutero. Lutero ele não queria sair da Igreja Católica, como alguns pensam e como ele é acusado. Lutero ele somente queria uma reforma dentro da Igreja Católica, uma reforma doutrinária, uma volta às Escrituras, o abandono das mentiras e das indulgências. Se os irmãos, não sei se os irmãos já leram as 95 teses de Lutero, ele nunca preocupou em depor o Papa do seu posto. Ele preocupava em que o Papa não apoiasse as mentiras e que o Papa entendesse que as Escrituras Sagradas tinham mais autoridade que ele, mas nunca quis depor o Papa do seu local. E muito menos queria tirar a placa da Igreja Católica. Ele simplesmente queria fazer com que a Igreja Católica retornasse às Escrituras, como foi até no século no século XII, que ainda não tinha desvirtuado completamente. O irmão Zander falou alguma coisa? Como foi até no século III. Que lá no século III, na verdade, não era a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Do século VII para frente, que passou a ser Católica Apostólica Romana. Mas ainda sempre teve algumas pessoas alguns padres que foram bons. Porque, por exemplo, nós não podemos de forma alguma negar que o Tomás de Aquino foi um excelente padre, um bom expositor bíblico. Ele tinha alguns pensamento um pouco contrário à teologia sadia, mas era bem pouco a sua teologia que era ruim. Mas isso é que ele colheu de alguns concílios da própria Igreja Católica, e sem contar que, querendo ou não, no período do século XII, a Igreja Católica já tinha desvirtuado bastante. Os padres que. Os padres jesuítas também são outro exemplo, né? E eles eram muito oprimidos pela própria Igreja Católica. Sim, o próprio Francisco de Assis foi um grande teólogo na Igreja Católica. Por isso que esse Papa aí de hoje mancha o nome dele. Para mim, esse Francisco perturbado aí mancha o nome do Francisco de Assis verdadeiro. Então, nós vemos que existiu bons teólogos. Inclusive, querendo ou não, antes da reforma, morreu vários homens que eram padres católicos que morreram por causa do evangelho. E hoje nós não vemos isso mais. O número de padres hoje que realmente desvirtuou e abraçou a fé católica é muito grande. Nós vemos homens como Girolamo Savonarola, que ele não aceitou o sistema do papado e acabou morrendo. Homens como Joe Hus e outros que morreram por causa realmente do cristianismo que eles queriam que a igreja voltasse. Eles não conseguiram fazer com Lutero. Então, de acordo com o pensamento do Concílio de Trento, ele foi um pensamento contra a reforma. O que eles viram foram, após a reforma de Lutero, a Alemanha, e por que não dizer do Sacro Império Romano Saxônico, ele começou a sofrer perdas dentro do catolicismo com a reforma de Lutero na Alemanha, a reforma de Zwinglio na Suíça, de Calvino na França e de John Knox eu esqueci, na Escócia. Então, esse movimento de reforma começou a tirar o poder da Igreja Católica. Então, o que eles fizeram? O que eles acharam melhor era fazer uma contra-reforma, fizeram esse concílio, e nesse concílio, conforme o pastor coloca aqui, eles reconheceram a Bíblia de Jerônimo, a Vulgata Latina, como a Bíblia oficial da Igreja Católica, sendo essa trazendo consigo os 7 livros e os compêndios de acréscimo a Esther e a Daniel. Porém, como eu já disse, isso continha-se no final do livro da Bíblia, melhor dizendo, de Jerônimo. Porém, a Igreja Católica ela sorteou esses livros no Velho Testamento e incluiu como livro canônicos. Porém, de acordo com o pensamento do pastor, a Igreja Católica, igreja alguma, tem essa autoridade de incluir livros. Ela tem autoridade de reconhecer, como isso aconteceu com homens que realmente eram homens de Deus, que Deus dirigiu para reconhecer os livros que ia compor o Novo Testamento, como nós falamos na aula passada. Mas dar autoridade para livros e tirar de forma alguma. Como eu disse, que eu já ouvi da boca de alguns pastores que faz parte da Sociedade Bíblica Brasileira, que ocupa alguma cadeira lá, e até uns renomados, eu respeito
o conhecimento que eles têm, mas esses homens, mesmo fazendo parte de qualquer sociedade bíblica no mundo, eles não têm autoridade para acrescentar ou tirar livro da Bíblia. Como eu estou dizendo que esse pastor disse que se nós encontrássemos as outras duas cartas de Paulo a Coríntios e a carta de Paulo à igreja de Laodiceia, o que aconteceria? Para mim não aconteceria nada, para falar a verdade para os irmãos. Ela simplesmente ia ser uma carta de Paulo, que eu teria o prazer de lê-la, mas não faria diferença alguma para mim. Porque eu acredito que o que Deus quis preservar foi preservar. Deus separou pessoas certas para preservar o que nós temos nas Escrituras hoje. E eu estou falando com os irmãos porque eu já li vários livros que O que foram. nós temos na mão já é racionalmente impossível de acontecer. O que nós temos na mão, parar para pensar o que nós temos na mão aqui já não cabe no nosso raciocínio. Se a gente for Isso, parar para pensar e analisar. é verdade. Nós temos um material riquíssimo nas mãos, e o problema é que nós achamos teólogos que eu não sei o que passa na cabeça desses homens. Eles gostam de uma coisa de invencionista, uma coisa mirabolante. Então, eles querem inventar negócio que nós podemos acrescentar. Nós não podemos nada. Eu, graças a Deus, nem me considero teólogo, eu estudei teologia. Então, esses camaradas querem defender coisa que não tem como. Então, nós não podemos acrescentar nada nas escrituras. Fiquemos com a palavra de Paulo aos Gálatas. Se alguém vier querendo pregar outro evangelho, acrescentar coisa na palavra de Deus, é isso que o texto quer dizer. Além do que já está aqui, consideramos amaldiçoado. Então, nós não podemos alterar nada. Não importa quem é o reverendo, quem é o doutor, não importa da igreja que ele pertence, se é a maior do mundo, se é a maior do Brasil, não interessa. Qual sociedade bíblica brasileira, americana, europeia, não tem autoridade para acrescentar nada que foi encontrado hoje nas Escrituras, nenhuma parte. Então, irmãos, o Concílio de Trento tinha esse interesse da contra-reforma, tentar contradizer, e a verdade é trazer o povo novamente, porque como eles viram que eles começaram a perder, eles tiveram que inventar alguma coisa para prender o povo. Então, por isso começou com o pensamento da revelação contínua do Papa, que toda vez que eles viam que eles iriam perder, eles inventavam a suposta revelação para que o povo pudesse continuar na igreja. E então, 90%, irmão, dessas mentiradas que a Igreja Católica narra de milagres, não tem nem necessidade de falar que é falso. Nem o diabo, às vezes, ajudou eles no falso milagre deles. Aquilo é falso mesmo, é coisa inventada, coisa muito inventada. Então, é muita história. Não sei se os irmãos já leram algumas histórias, mas é muita, muita história mesmo. Essa história mesmo da Dona Aparecida que foi achada no Brasil, aquilo tudo é armado. Tudo é armado. Nós sabemos que é armado. A história lá, não sei se alguém aqui já foi, porque eu nunca, como eu digo, eu nunca fui católico, então nunca fui lá. Lá na Aparecida do Norte, naquela igrejona lá, e tal e coisa. Que lá tem a marca lá da ferradura do cavalo e blá, 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 do ferrão que caiu, que foi para ser da santa, e o poder da santa fez ele cair. Sabemos que essa história é conversa fiada. Isso é mentira, nós todo mundo sabemos disso, tudo é mentira, tudo armado. Então foi algo construído antes, eles colocaram uma data e falou que aquilo aqui não existe ninguém vivo mais para desmentir, então sabemos que é tudo mentira, mas então foi a maneira que eles arrumaram para conseguir prender o seu povo. É igual algumas supostas igrejas, que eu não sei se pode chamar esses negócios de igreja, desses falsos milagres que ocorrem, porque eu vou lá e volto cá. Falar da igreja católica, suas mentiras, é muito fácil. Mas falar das mentiras dentro do povo neopentecostal, algumas igrejas se calam. E por que não dizer dentro das nossas igrejas, que se julga pentecostais? Muita mentira escondida, muito tem debaixo dos panos. Das mentiras, irmão, que tem debaixo dos panos da Assembleia de Deus é a história verdadeira de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Não que haja coisa de errado com eles, mas que há de errado o que fizeram com eles.
Quase ninguém sabe disso, porque quando se pega lá aquele livro do Emílio Conde, ele só conta as maravilhas, só maravilha. Só as maravilhas que ocorreu com Daniel Berg na Ving. Mas contar que o Daniel Berg morreu pobre, 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 vendendo Bíblia lá em São Paulo, no livro do Emílio Conde não tem. Contar que o Daniel Berg nunca ocupou um cargo eclesiástico na igreja Assembleia de Deus, ninguém conta. Que ele se intitulou a evangelista sem nunca ser reconhecido pela Assembleia de Deus. Então, contar dos erros da Igreja Católica é muito fácil, mas dentro dos nossos próprios concílios tem muito trem mentiroso também. Então, temos que ser verdadeiro com tudo. Somente nós estamos estudando teologia, é só os irmãos pesquisar. E eu falo isso, irmão, com muita tristeza, porque eu sou muito assembleiano. Acho que eu sou assembleiano mais do que o Daniel Bergo na Vinga. Eu sou assembleiano demais. Então, eu conto isso com muita tristeza. Eu acho muito vergonhoso, mas é uma verdade. Então, o Concílio de Trento foi isso. É o intuito de trazer o povo de volta para o seu reduto, tentando esquecer a reforma, mas a reforma era algo do projeto divino que foi impossível eles conseguirem. E ali na Europa ela foi balanceada pelo poder da palavra de Deus, tanto pelos reformadores, pelos avivalistas, pelos puritanos, pelos moravianos. Então ela foi sacudida. Infelizmente, hoje se encontra em decadência, como aqui na América mesmo. Ontem eu conversava com um pastor amigo meu, nós estávamos indo visitar uma igreja em Lim, e chegamos a uma igreja histórica, possivelmente do século XVIII, e uma igreja imensa, ela parece que é um patrimônio público, eles não podem mudar a estrutura dela, mas muito triste. Cheguei lá, a igreja tinha um pouquinho de pessoas dentro, o pastor da igreja tem 97 anos, vamos ver, com pouquíssima gente. Perto da minha casa, aqui em Everett, tem uma igreja aqui metodista, do início do século XX, essa igreja foi construída. E um dia eu fui lá para conversar com o pastor da igreja, e quando eu cheguei lá, tinha 5 pessoas dentro da igreja, com um pastor bem avançado de idade, mais de 70 anos, e, melhor, 7 pessoas com o pastor. 6 mulheres e um senhor. Todos eles tinham acima de 70 anos. Uma igreja que comporta cerca de mais de 300 pessoas. Então, nós vemos a situação caótica aqui e, por que não dizer de algumas igrejas que eu já conheci em Malden, que aluga a sua igreja até para centro espírita, até para os irmãos verem o nível que chegou a decadência espiritual do povo de Deus. Então, lugares que já recebeu grandes avivamentos, hoje se encontrar nessa situação. A outra coisa que o pastor coloca sobre a exegese. Nós já falamos um pouco a respeito da exegese, que a palavra quer dizer explicar ou interpretar. Exegese é você tirar do texto. A palavra ek quer dizer tirar. Então, exegese é você tirar do texto aquilo. Poderia traduzir como sugar o melhor do texto. É você tirar de forma minuciosa, sugar tudo que o texto tem para poder te explicar o melhor daquilo que o escritor quis falar. Então, o pastor coloca aqui que a tarefa da exegese é explicar o significado de um texto conforme o autor queria que fosse compreendido. Por isso, envolve a análise das línguas originais. Ou seja, se nós não aprofundar no versículo, nós não estaremos entendendo o que realmente o escritor quis falar. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui de João, e possivelmente esse texto é conhecido dos irmãos, ou pelo menos já foi citado em alguma pregação que os irmãos estavam presentes. Eu tenho certeza. Porque eu já ouvi esse texto demais em pregações. Eu gostaria que alguém abrisse o áudio e pudesse falar para mim a respeito desse texto. Está em João 5, primeira a João, capítulo 5, versículo 18. Lá no finalzinho do versículo fala assim, eu vou ler todo o versículo, fala assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quantos aqui já ouviu alguém pregando e falando, o maligno não tem poder de te tocar? Faz assim com a mão. O maligno não lhe toca, e cita esse versículo.
que os irmãos entendem desse versículo? O maligno não lhe toca. Só essa parte. Dentro do nosso português, seria que o maligno não pode fazer mal a você, certo? É isso que você entende? Sim, não é? É o que todo mundo prega. A palavra tocar no grego aqui é a palavra aptetai. E essa mesma palavra ela é encontrada em João, capítulo de número 20 e versículo 17. Aqui no caso, a palavra, em vez de ser apitetai, que está conjugada, é apitós, que é a mesma palavra, da mesma raiz. E aqui Jesus assim, ó. Aqui no caso é quando Jesus citou. Respondeu-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. A palavra detenhas aqui é a mesma palavra aptós. Vocês vão entendendo? É a mesma palavra no grego que está lá em 1 João, cujo é o mesmo escritor que escreveu o Evangelho de João e escreveu a carta. Então, o sentido da palavra que Mateus, que João escreve aqui, ninguém deveria deter, segurar ele. Algumas traduções você vai achar essa tradução. Segurar ele ali naquele momento, porque ele precisava de ir para o Pai. Ele havia ressuscitado com o corpo ressuscitado e ele precisava de ir para o Pai. Aqui na carta de João, o que ele está querendo dizer é que aquela pessoa que aceitou a Cristo, que vive separado para Deus, se você olhar todo o contexto, ele está dizendo que o maligno não tem poder de deter ele no pecado, de fazer com que ele fique agarrado no pecado. Então, não é tocar no sentido de toque físico ou de lhe fazer algum mal. O que João quer escrever aqui, na verdade, seria o seguinte: ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe detém, deter no pecado. Os irmãos estão compreendendo a necessidade de entender, fazer uma boa exegese do texto? O texto aqui não está dizendo de tocar, que o maligno não pode fazer mal. O que o maligno não pode fazer é deter você no pecado se você é nascido de Deus. Ô, irmão Kleber, Sim? igual, por exemplo, para você chegar nessa conclusão aí que você está explicando agora, como que você chegou nessa conclusão? Observando o contexto e lendo no original. Pois é, lendo no original, certo? Uhum. Então, por exemplo, vamos lembrar daquele povo mais antigo, vamos pôr o povo hoje de os pregadores, vamos lembrar do pessoal lá da Deus é Amor, por exemplo, que hoje, mais ou menos, eu conheci muito eles quando eu era criança, cresci na minha Uhum. adolescência vendo aquele povo que pregava pra caramba, Deus usava eles, né? Eles não tinham acesso a essas coisas. Como que eles Uhum. iam entender isso? Você está entendendo como é que é? Sim. Como que eles iam ter acesso ao original para entender uma coisa dessa? Eu concordo com a irmã e que eu sempre Só o ressalvo aqui, que eu Espírito sempre. Santo de Deus fosse lá e soprasse no ouvido deles e falasse: ó, é isso aqui, porque é complicado. Hoje em dia, tudo bem. Mas antigamente, aquele povo lá era só oração e lia a palavra, e jejuava, e lia, e oração, era só isso. E Deus descia com poder e graça. Hoje em dia tem tanto conhecimento, tem tanto isso, tanto aquilo outro, e o negócio, desculpa a palavra, irmão, mas o trem virou uma putaria. Essa é a verdade. Hoje tem tudo quanto há. Você acha na internet, você acha não sei na onde, você vai. É original, é não sei o quê, não sei mais o quê. E o negócio virou um trem que você fica assim, assombrada. Hoje você abre a internet, é só trem errado nas igrejas crentes. Outro dia uma pessoa falou comigo assim: pelo amor de Deus, Eni, quem é que quer enfiar no meio de um povo igual os seus? Quem que quer sair de onde a gente está? Não, a pessoa foi honesta. Eu falei, minha filha, eu vou te dar o parabéns, porque você fala aquilo que está no seu coração. E eu vou falar, você não está errada, não. Porque o negócio no meio do nosso povo está estreito. Ela falou, Infelizmente, quem tem muito quer sair, bagunçando mesmo. Eni? Ela falou, de jeitinho, quem quer enfiar no meio de um povo igual os seus? Só vê escândalo, é pastor roubando igreja, é pastor adulterando, é irmão passando a perna no irmão. Ela falou assim, olha a expressão,
o povo da igreja de vocês, ela generalizou assim por completa, não quis falar igreja tal, A e B, não. Ela Uhum. falou: vocês estão brigando por causa de microfone, vocês brigam por causa de título. Os pastores querem comer o dízimo e as ofertas da igreja, é pastor andando com carro caro e as ovelhas passando fome. É só putaria na igreja crente. Quem que quer sair do mundo para entrar nisso? Você sabe que se eu ouvir um trem desse, é escandaloso. Aí você lembra lá do povo da Deus e Amor antigamente, que não tinha original, que não tinha grego, que não tinha nada. O povo punha a mão, o demônio caía, o povo orava, o povo era curado, e hoje em dia acabou, não tem mais nada. Então, quer dizer, nessa época, para eles entenderem isso aí que o irmão explicou para nós agora, era só o Espírito Santo de Deus soprando no ouvido desse, que não tinha outra opção, não. É como eu falei, que, irmão, eu sempre ressalvo aqui, desde quando eu comecei a aula, que eu, eu concordo que nós tivemos muitos homens e mulheres na época de pouca leitura e que eram cheios do poder de Deus. E isso vale muito. Por exemplo, um homem cheio do poder de Deus que tem pouca leitura, tanto essa leitura por não ter tido oportunidade de frequentar uma escola, e ele aprendeu na Bíblia, ali debaixo de oração e de buscar a direção de Deus, é como eu sempre falo, as escrituras, para ser um pregador, vai de acordo com o nível cultural da pessoa. Se ele é um pregador que tem pouca escolaridade, nós não podemos exigir dele muita coisa. Agora, se ele é um pregador que ele estudou, ele teve a oportunidade de ir para um curso teológico e ele quis aprender, ele vai aprender. Concernente ao tempo, em parte eu concordo com a irmã. Infelizmente, no Brasil, nem todas as famílias teve a oportunidade de ter uma condição financeira mais ou menos, vou falar nem boa, mais ou menos. Houve uma dificuldade muito grande de frequentar escolas no Brasil, devido a poucos lugares ter escola, estou falando aí de 40, 50, 60 anos atrás. Também a dificuldade pelas necessidades de trabalhar e as pessoas abandonar a escola ou nunca ter frequentado a escola. Eu pude estudar até quando eu quisesse estudar. Meu pai tinha uma condição financeira boa, então eu pude estudar até quando eu quisesse estudar. Mas uma coisa, eu entendo tudo isso, mas nós fomos pegar no período do século 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o século 20, nós tivemos homens que marcou a nossa história no Brasil, como o Benedito Rui Barbosa, o ministro da Justiça, que era um cristão e era um filósofo, um camarada muito bem organizado na sua vida. Ele estudou. Vou pegar um recente, Enéas, o doutor Enéas, que veio de uma família muito pobre, mas preocupou em estudar e era um filósofo, um cara formado em robótica, um médico com uma carreira extraordinária. A única diferença concordo, Evangelista Kleber, mas a única diferença desses dois, por exemplo, que o irmão citou, que é o seguinte, eles não fizeram nada por cristianismo e todo o foco deles, que era o estudo deles, sempre teve acesso, sempre teve bibliotecas grandes ao Uhum. acesso, sempre teve escolas que com esse acesso. Já pela área cristã, principalmente no nosso Brasil, nunca teve uma escola é, teológica, era só nos grandes centros, o Sim. acesso financeiro era muito caro, né? Então, assim, para a área secular, sempre teve acesso, igual, por exemplo, eu admiro todos os dois que você falou. Porém, eles não fizeram nada pelo cristianismo, e que é, no caso, o nosso foco, No e o caso, o Rui seguinte, Barbosa fez. O Rui Barbosa fez. sim, Fez, não, ele não, fez. né? O Rui Barbosa desmascarou 1000 anos de história da Igreja Católica. O Rui Barbosa fez muito. Não sei, Mas Se for eu ia apressado, chegar mas nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Eu não estou discordando da irmã Ani. Eu entendo, eu sempre falo, eu respeito muito pastores que eu tive que nunca fez um curso teológico. Eu respeito demais. O fato, por exemplo, ela citou a Deus e Amor. Conheci muitas pessoas de Deus e Amor que Deus usava. Conheci muito trem de falcatrua de Deus e Amor, somente no Espírito Santo. Mas lá em Minas conheci muitas pessoas que Deus usava. Dentro do Ministério da Assembleia de Deus, conheci muitos obreiros que não frequentou a escola teológica que Deus usava. E eram pessoas simples na Bíblia, mas não falavam besteira. Vocês estão entendendo? Eu entendo tudo isso.
O meu foco aqui é para nós que estamos sentados num curso teológico. É por isso essa razão que eu disse porque nós que estamos sentados aqui, nós queremos ensinar a Bíblia da maneira correta. Nós estamos aqui também para ter um diploma do Instituto Teológico Bereia. Queremos ensinar a Bíblia de forma correta. Agora, por exemplo, igual o irmão falou na questão de biblioteca. Quando eu fiz faculdade, irmão, nós não tínhamos internet do jeito que temos hoje. E, eu tinha que ir na biblioteca fazer meus trabalhos, e a biblioteca pública. Chegava lá, o único acesso nosso uma enciclopédia boa que daria algumas coisas para nós era a enciclopédia Bassa. Nós não tínhamos acesso, porque das bibliotecas públicas não tinha enciclopédia igual do Champlin, não tinha o Matthew Wayne lá para nós poder pesquisar. Eu comprei um livro meu do Luiz Berkoff para estudar, que naquela época, eu não esqueço até hoje o valor, ele custava R$ 42, e o salário mínimo era de 300 e poucos reais. Então, os irmãos imaginem que tirar R$ 42 de um salário mínimo, para mim era tranquilo, porque eu era solteiro. E meu pai me apoiou, mesmo não sendo cristão naquela época, me apoiou a fazer a faculdade. Então, eu tive a condição de estudar, mas eu tinha que comprar livro, eu gastei muito dinheiro com livro, com mensalidade, tinha que estudar. Então, por que não lembrar dos que vieram antes? Eu já fiz pesquisa de homens como o próprio Augusto Nicodemos, que quando ele estudou teologia, os livros que eles tinham acesso eram livros em espanhóis, porque no Brasil não tinha livros em português de teologia. Então, o que eu quero dizer é que eles se viraram na época deles de acordo com o material que eles tinham. Hoje, conforme a nossa irmã ali mesmo falou, nós temos um vasto material da disposição na internet, e hoje nós temos muitas livrarias que fornecem, compramos pela internet, chega em nossas mãos. Então, quando nós não fazemos, como eu estou falando, nós aqui hoje, é porque nós não queremos. Esse povo, irmã, que tem essas falcatruas, que faz da Igreja de Deus um lugar de ladrões e de promiscuidade, são pessoas que boa parte deles não conhece as Escrituras. Eles não são bons teólogos. Ou são teólogos que abraçou o liberalismo teológico, se apostatou e não confessa os seus pecados, e a verdade tem que ser dita. Na internet que nós vemos aí são essas pessoas que não conhecem Bíblia. São essas pessoas que não conhecem Bíblia, essas igrejas neopentecostais, porque um teólogo verdadeiro que preserva a boa interpretação da Bíblia, ele não tem como ser de uma igreja neopentecostal. Ele vai ser de uma igreja realmente pentecostal e tradicional. Ele não vai ter viés neopentecostais, viés de roubar de igreja, de pregar mentira a respeito do dízimo, de fazer com que o povo sinta vontade com o pecado. Um bom pregador, um verdadeiro pregador, que é o interesse do pastor Luiz, que vocês irmãos observou, ele é muito exigente, muito conservador. O interesse dele é mostrar uma realidade dentro do que é os pontos teológicos. E esses homens que a irmã citou e que a pessoa estava falando, que é melhor, não que a tal pessoa viu, nós observamos são pessoas que não têm compromisso com Deus. O interesse deles é dinheiro, realmente, é arrancar a lã da ovelha e viver uma vida de qualquer jeito. E claro que dentro das boas igrejas, como Presbiteriana, Batista, Igreja de Deus de Amor, Igreja de Assembleia de Deus, infelizmente, às vezes ocorre algum fato de alguma das pessoas cometer um erro ali, e temos que ser verdadeiro, às vezes as pessoas encobertam o erro deles? Tem, mas esse tipo de gente tem um preço a pagar com Deus. Mas a questão da boa interpretação das Escrituras, para nós hoje, que é o caso que eu estou abordando, não estou dizendo aqui que, por exemplo, aqui os irmãos ainda não fizeram a matéria de grego. Então eu entendo, mas os irmãos irão passar pela matéria de grego. A razão de eu estar falando isso aqui é para que, quando os irmãos for passar na matéria de grego no bacharel, os irmãos dedicam aquilo ali. Você não vai sair daqui falando grego a ponto que você vai na Grécia e vai conversar. Você não vai conseguir fazer isso. Está entendendo? Mas, pelo menos no grego, que é o grego bíblico, o grego koiné, você vai começar a interessar, a estudar, e esse tipo de exegese não vai dificultar mais para você, porque você vai ter uma noçãozinha do grego e vai conseguir entender algumas coisas na escritura. Esse é o sentido. Porque se nós não, como estudante de teologia, não interpretar a Bíblia bem, vamos ser apenas mais uma pessoa que está aí aceitando esse tipo de ensinamento. E, como nosso irmão Wilson Fernandes sempre costuma dizer, quando nós passamos a conhecer, nós ficamos mais seletivos. Tem que ser realidade.
E por isso nós não ficamos presos a denominações. Por exemplo, eu sou assembleiano, mas eu discordo de muita coisa dentro da Assembleia de Deus. Mas é muita coisa mesmo. Mas nem por isso eu vou deixar de frequentar a igreja da Assembleia de Deus. Eu não vou trocar de denominação porque eu discordo de algumas coisas que estão lá. Eu não entro em conflito com ninguém e sigo tranquilo com aquilo que eu aprendo com as escrituras. Então, tem muita coisa nas escrituras, irmão, como o pastor coloca, que é dentro dessa questão da exegese, que nós precisamos gastar tempo. Que uma realidade, irmã Eni, que nós temos que entender é que exegese requer tempo. E nós, às vezes, não queremos dar tempo para isso. Porque, como eu falava com a minha esposa, nós estávamos aqui vendo um culto numa igreja aqui perto de nós, e era um culto de jovem. E o rapaz foi pregar. Ele foi, falou assim, quando ele falou, eu preciso de ver isso, porque eu nunca vi esse negócio, eu quero aprender. Ele pegou o Gênesis 24 para pregar e falou que ali ele tinha tido uma revelação daquelas magníficas e que todas as escrituras sagradas se resumiam ali. Eu falei, não, eu preciso de ver isso, porque se toda a escritura sagrada resuma ali, não há necessidade de ler toda a escritura sagrada. Você lê o capítulo 24 e fica sabendo de tudo. Aí, quando ele leu, eu falei, falei com a minha esposa, ele vai falar que Abraão é Deus, Eliezer é o Espírito Santo, Isaac é Jesus e Rebeca é a igreja. E não deu outra. Para ele era a descoberta da pólvora. Aí a minha esposa perguntou, mas por que ele fez isso? Porque assim é mais fácil pregar. Por exemplo, se ele fosse pregar, explicar quem era Abraão, ele requerer conhecimento bíblico. Quem era Abraão, quem era o pai de Abraão, onde Abraão vivia, como era a vida de Abraão antes dele conhecer Deus. Se Abraão saiu pobre ou não, querer entender o que é sair errante da terra dele e obedecer à voz de Deus, e requerer tudo isso. Quem que é Eliezer? O que é Damasceno? Porque, por exemplo, a Bíblia fala que Eliezer era Damasceno. Aí ele tem que entender que Damasceno é alguém nascido em Damasco. Talvez ele não saberia disso. Então ele requerer saber de onde Eliezer veio, se Eliezer nasceu na casa de Abraão ou não. E todo esse tipo de coisa, como a Bíblia fala que nasceu. Saber quem é Isaac, sobre a vida de Isaac, esse monte de coisa, e a vida de Rebeca. E ia requerer tudo isso dele, mas é mais fácil pregar através de alegoria, que é as nossas pregações no meio do povo pentecostal, é só alegoria. Aqui isso simboliza aquilo. Está na Bíblia que simboliza? Não, então não simboliza. Isaac não simboliza Cristo em lugar nenhum da Bíblia. Nenhum da Bíblia. Mas é mais fácil pregar assim. Então é esse o sentido que eu quero dizer. A exegese nos faz ver isso. Que as coisas não são através de alegoria. Infelizmente, como costumo dizer, Orígenes, que foi considerado um dos pais da igreja, deixou essa marca aí no povo pentecostal, de pregar através de simbologia, de alegorias inventadas. E isso, para mim, é a pessoa ele não ter realmente interesse de entender a escritura da maneira que ela é. Por isso que nós, como estudantes de teologia, nós não podemos interpretar, assim, temos que interpretar a Bíblia literalmente. E isso requer esse esmero. E a impossibilidade de que nós venhamos a ser um bom exegeta da Bíblia sem dedicar isso aí, nós nunca seremos. E se quer uma igreja que tem estrutura espiritual e estrutura de conhecimento, é só se for através de ensinamentos bíblicos dentro da exegese. Não há possibilidade de nós pegarmos um texto isolado e despejar aquilo sobre o povo. Tem que explicar o porquê do texto. Por que aquele texto foi escrito? É isso que o pastor coloca aqui, ó, que ele ainda fala assim, que é compreender o que o autor queria que fosse compreendido. Então, por exemplo, os 5 livros de Moisés, ele teve um propósito. Ele teve um propósito. Então, nós não podemos ler os livros de Moisés de qualquer maneira. Tem que entender por que Moisés escreveu. Entender por que Paulo escreveu a carta a Tito. Saber quem é Tito, onde estava Tito, por que ele escreveu aquela carta. Agora, simplesmente vai lá, pega aquele versículo que todo mundo conhece de Tito, que
que Deus vai buscar para si um povo seu zeloso de boas obras. Conhece só esse versículo, mas não conhece o restante de nada da carta de Tito. Então, requer tempo. Se nós não dedicarmos tempo, nós não iremos. Por exemplo, como que os irmãos acham que o pastor Luiz tem aquele cérebro, não tem nem como descrever como que ele guarda tanta coisa na cabeça? Ele teve que esmerilar, irmão, ele teve que dedicar, escrever esse tanto de apostila que você recebe aí direto. Então, ele teve que dedicar e muito. Eu, de todo esse tempo que eu sou cristão, eu escrevi 2 apostilas só. Pensa num negócio difícil de fazer. Tentei fazer uma exegese do Salmo 23 e uma exegese das 7 igrejas da Ásia. Isso tem mais de 25 anos que eu fiz isso. Tem essa apostila até hoje, que se for me hoje eu faria diferente. Tem muitas coisas que eu interpretaria diferente nas 7 igrejas da Ásia, mas na época que eu fiz, vão entendendo? Então, agora imagina ele com esse tanto de apostila que ele tem que estar distribuindo constantemente para o médio, para o básico, para o médio, para o bacharel. Requer tempo. Então, é por isso que eu estou falando. Nós temos que dedicar tempo. Eu entendo que nós tivemos pessoas que não tiveram condições de acesso, mas para nós hoje, irmãos, eu discordo. Quando eu aceitei a Cristo, eu comecei o meu ministério com muitos obreiros, muitos. Outros que já estavam na igreja bem antes de mim e que está lá agarrado do mesmo jeito até hoje, mesmo jeito. Não preocupar em estudar. Teologia é coisa de crente frio, teologia não é coisa de homem de Deus. E vai aqueles negócios que pessoa que estuda teologia, ele esfria. E eu, na verdade, é que teologia deixa outro vaidoso. Ó, eu, para mim, quem é vaidoso, com teologia sem teologia. E quem é frio é frio. Que, na verdade, eu não sei o que é ser frio no pensamento deles. Para eles, ser frio é quem não dá glória a Deus. Ou quem fala glória a Deus baixo. Quente é o que roda, o que pula, o que sapateia, relampeia e pega fogo. Isso é que é o quente. E, na verdade, para mim, um crente fervoroso é um crente zeloso das coisas de Deus. Para mim, é um crente fervoroso, um crente de oração, um crente que estuda a Bíblia, um crente que frequenta os cultos da forma que está no schedule da igreja, que ele não inventa desculpa aí na igreja, que ele está sempre ali junto com os irmãos, ele é um crente amoroso. Isso, para mim, é um crente fervoroso. É um crente que cultiva o fruto do Espírito. Então, esse, para mim, é fervoroso. Agora, crente que roda, que pula, é esse que sempre tem escândalo, como a nossa irmã Eni falou. É os puladores, os rodadores, os do peãozinho, do mistério da águia, dos revelamentos. E vai indo assim. Eles são os que causam muito bagunça na igreja. Então, a exegese exige isso. É, Outra coisa, fundamentalismo. na verdade, posso falar só deixar Pode um falar. adendo? Na verdade, sobre o que a irmã falou aí, o que acontece? Antigamente tinha muito isso. Eu vim de igreja também que era bem avivada, mas o que acontece é que na época, antigamente, o mundo não se exigia tanta informação quanto se exige hoje. Uhum. Antigamente, você tinha informação daquilo que você ia da igreja, então as pessoas eram avivadas, só que a grande maioria que estava ali na igreja, não a grande maioria, mas uma boa parte, estava ali, às vezes até tinha uma ação de poder ali, e aí talvez o resultado de muito não buscar um estudo de teologia e várias outras coisas, é que chegou no ponto de muitas igrejas hoje estarem da forma que estão, porque talvez se tivessem dedicado não só a poder e muita unção, mas também a estudo e a palavra, talvez hoje teríamos igrejas mais saudáveis. E detalhe que hoje, por exemplo, se a gente que é bom, que nós nos consideramos bons, pessoas idôneas, se nós não nos aprofundarmos nessa palavra, quem não é bom vai fazer o que quer. Então, a nossa parte é fazer o nosso melhor para poder entregar o melhor que tem. E detalhe, o saber hoje muito da Bíblia é importante porque hoje tem gente que nem vai na igreja, mas estuda a Bíblia, porque pega como um livro. E antigamente não existia isso. Então, hoje exige-se muito mais informação
para você conseguir trazer pessoas, como foi falado na aula, e acho que para trás, e nas primeiras aulas, eu não sei onde é que eu vi, hoje uma criança de 12 anos tem muito mais informação do que Albert Einstein. Então, as coisas mudaram. Então, eu acredito que muito é por isso que a gente tem que estudar mesmo. O nosso irmão falou, tudo é bem válido, porque, infelizmente, irmão, as nossas igrejas, elas desenvolveu muito no seu crescimento, porém sem muita estrutura sustentável, porque graças a Deus tivemos bons pastores, estou falando agora no campo da Assembleia de Deus, bons pastores estruturados da antiga, como Eurico Beggs, tem o próprio Gunnar Wingre, que era formado em teologia. Tivemos homem como Paulo Levi Macalão, que era bacharel, e outros que estiveram, como tem alguns vivos até hoje, como o pastor Abraão de Almeida, mesmo que está velho, mas foi um pilar dentro da teologia assembleiana, pastor como Helenay Cabral e outros que permanecem vivos, Antônio Gilberto, que partiu alguns anos atrás, mas que deu uma boa estrutura dentro da Assembleia de Deus. Pastores batistas, que marcaram também a história da Igreja Batista, da Presbiteriana. Então, nós tivemos, sim, um bom conteúdo teológico de formação dentro da nossa igreja, mas como a Igreja Assembleia cresceu muito e a necessidade de obreiros fez com que muitos obreiros disponibilizaram ir para a obra sem muito conhecimento. As igrejas cresceram e, por falta de conhecimento, acabou não tendo muita estrutura. E uma coisa que eu falo, hoje é um pouco difícil de tentar explicar determinadas coisas dentro da igreja, devido ao fato de ter aprendido alguns dogmas ensinados pela questão da própria igreja, então já é um pouco difícil de tentar mudar aquilo. Mas, para nós hoje, que estamos tendo a oportunidade de estudar, temos que fazer o nosso melhor para poder aprender e ensinar, porque a responsabilidade que repousa sobre nós hoje é muito grande. Então, por exemplo, você está sentado aqui, está aprendendo, você tem uma responsabilidade bem mais do que aquele que não aprendeu. Pastor colocar o fundamentalismo, um movimento que surgiu nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial com o fim de reafirmar o cristianismo protestante ortodoxo, defendê-lo contra os desafios do liberalismo teológico. Então, o pensamento do pastor quer mostrar que esse fundamentalismo surgiu nesse período após a Segunda Guerra Mundial, aqui nos Estados Unidos, com o interesse de fazer com que o povo protestante fosse mais ortodoxo. Só que essa ortodoxia aqui parece ser uma ortodoxia um pouco engessada, não é aquela ortodoxia de voltar às escrituras e aprender realmente a escritura, mas sim, dentro dessa ortodoxia, eles ficaram um pouco radical e criaram determinadas coisas que acabou atrapalhando o bom andamento da igreja. Exemplos são esses regimentos internos pesados de algumas igrejas que levou o povo mais à religiosidade do que a um verdadeiro cristianismo. Então, parece que não aprenderam nada com Jesus em Mateus 23, quando Jesus condena veemente a forma hipócrita de agir radicalmente sem ter uns padrões baseados nas escrituras e simplesmente de coisas formais e de pensamentos humanos. E o apóstolo Paulo ele deixa isso muito claro também em suas cartas, quando alguns judaizantes tentavam impor sobre o povo cristão as práticas judaicas como forma de salvação. Bom, nós temos que ser verdadeiro. As igrejas assembleianas e as igrejas que tinham um costume, vou colocar um regimento interno pesado, elas alegavam isso como padrão de salvação. Então, esse radicalismo dentro desse pensamento fundamentalista, melhor dizendo, o interesse deles não era um interesse ortodoxo bíblico, mas uma ortodoxia engessada, com versículos mal aplicados. É por isso que eu disse que a questão da exegese seria bom, porque os versículos mal aplicados fez com que as pessoas acreditassem naquilo ali. Exemplo, como eu sempre gosto de citar, é a mulher corta cabelo. A mulher corta cabelo. Até hoje existe
pessoas no Brasil que acreditam que cortar cabelo é pecado. Inclusive, inclusive ontem mas a minha esposa almoçava com esse casal de pastores amigo nosso, e a mulher do pastor estava conversando, ela disse que uma irmã entregou uma profecia para uma mulher porque ela havia cortado o cabelo da sua criança, e ela disse que não era para cortar mais, nunca mais era para tocar com a tesoura ali, porque Deus havia dito que se ela colocasse tesoura novamente no cabelo da sua filha, Deus ia matar a criança. Pensa numa mãe que desespera na hora dessa. E a mulher é supostamente reconhecida como vaso. Não sei de quê, mas vaso. E ela disse, porque Deus ia curar através do cabelo da menina. Os irmãos, entende o perigo das coisas? Agora, simplesmente por quê? Porque ela leu mal lido. Mal lido, não precisou nem interpretar. Ela leu mal lido lá em Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11. Mal lido. Por ler mal lido, ou talvez ela nem nunca leu, ela simplesmente ouviu de alguém que falou com um, que falou com outro, que falou com outro, que falou com outro, que falou com outro, e que aquilo parecia ser verdade. E na mente dela se tornou uma verdade, porque lá na Bíblia, capítulo 11 de Coríntios, está escrito. Simplesmente, mas não sabe achar onde. Dá para os irmãos ver o perigo. E esse radicalismo do povo acabou tirando a espiritualidade da igreja e fazendo o povo se tornar religioso, condenando todo mundo por qualquer prática, expondo a vida de todo mundo ao público e trazendo escândalos às igrejas no meio de nós. O apóstolo Paulo chega a dizer na própria carta dele aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 6, que há uma autoridade sobre a igreja, o povo que compõe ali a igreja, de julgar os anjos caídos e julgar o mundo. E ele, ao mesmo tempo, ele vai dizer, vocês não têm capacidade de resolver um problema entre vocês, a ponto que isso não sai das portas da igreja. Então, esse radicalismo se fez pessoas santas demais por fora e muito podre por dentro. E esse é um erro muito grande. Aí o pastor coloca aqui a questão da hermenêutica, que é uma palavra que vem de Hermes, que era reconhecido como um deus grego dentro da mitologia, supostamente ele sendo um intérprete mensageiro dos oráculos de Zeus para o povo de sua época. Isso era só uma mitologia grega, de onde surgiu a palavra hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia e aplicá-la dentro dos princípios de estudo. Então, a hermenêutica nos capacita, como nós estudamos, os irmãos já estudaram a hermenêutica, que é a capacidade da interpretação dos textos bíblicos e aplicar a um estudo bíblico. A exegese faz parte da hermenêutica, só que a exegese, como eu falei, ela requer um esmero a mais. Então, a hermenêutica é isso, a interpretação e aplicação das escrituras nos princípios bíblicos. O liberalismo tem a ver com, o pastor fala aqui que é um conhecimento, é conhecido como modernismo. Ele é de grande mudança no pensamento teológico ocorrido no século XIX. Aqui está falando do liberalismo teológico, onde o interesse principal era desvalorizar as escrituras e tirar a autoridade e também os milagres da Escritura, fazer com que viéssemos a entender que as Escrituras ela é simplesmente um livro que narra histórias fictícias e pensamentos dos autores, como, por exemplo, a ressurreição de Jesus ocorreu na mente dos escritores e não uma realidade que Jesus ressuscitou em um corpo. Que Jesus, a morte dele não foi vicária, substituta, mas ela foi uma morte exemplar para que nós viéssemos a também cumprir isso de maneira exemplar. Esse é o pensamento do liberalismo teológico, desvalorizar as doutrinas expostas na Escritura como padrões de salvação e de poder de Deus. Os lugares que a Bíblia relata de milagres, eles alegam que aquilo é algo fantasioso. Exemplo de um pensamento do milagre bíblico dado por Rodolfo Butt, em que eu tenho quase um pensamento que o Tico Santa Cruz do Detonauta deve ter lido Rodolfo Butt, que ele fala na multiplicação dos pães, que Jesus não multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos,
que as pessoas contribuíram com os que tinham. Então, todas as pessoas que estavam ali comeram. É impossível. E mesmo se nós tentássemos pegar isso aí, porque o texto mostra de uma pessoa. Aí, Rodolfo Guto também alega que esse jovem foi o primeiro a se manifestar, a deixar o egoísmo de lado. Então, as demais pessoas que tinham também trago algo para comer, começou a distribuir. Por isso, essas pessoas comeram, mas não houve multiplicação. E o exemplo para nós é não sermos egoístas com aquilo que nós temos. Isso é o pensamento teológico liberal. Mas nós entendemos que foi um milagre dado realmente por Cristo, que ele multiplicou esses 5 pães e os 2 peixes, a ponto que todos comeram e fartaram, e ainda sobrou 12 cestos. Uma certa vez, um pessoal levantou um questionamento, que eu já vi um suposto apóstolo aqui da América aqui, dizer que Jesus multiplicou só os pães e não os peixes. Porque a Bíblia não fala, Marcos fala que os peixes foram multiplicados e que também sobrou cestos de peixes, sobrou pão e peixe. Então, e outro erro que um dia eu vi desses supostos, na verdade era até uma mulher, diz ela que não existiu esse negócio de multiplicação de peixe, porque onde eles estavam, como que eles iriam construir um local rápido para fritar o peixe ou assar o peixe? É a falta de sabedoria muito grande, porque esse peixe que esse jovem carregava era como se nós fôssemos uma espécie de sardinha. Ele tinha um certo tipo de peixe, que me fugiu a memória o nome do peixe agora, que ele deixava ele em um azeite. É como se fosse, resumindo, seria uma sardinha de hoje, que você pode pegar e tirar da lata e comer. Não precisa de fritar, não precisa de nada, entendeu? Seria mais ou menos isso, um peixe que estava dentro de um azeite, e esse peixe já estava partido limpo e curtido no azeite. Ele foi frito e estava curtido no azeite, ou refogado e curtido no azeite. Então, é só raciocinar inteligente que chegaria a isso, porque o jovem carregou o lanche para ele. Possivelmente ele ia fazer um sanduíche, um fish and sandwich, para ele comer, e os ignorantes quer dizer que o peixe estava cru. Agora, imagina você andando com um peixe cru no seu bornal, aquele mau cheiro dentro do sol quente da Palestina o tempo todo. Fala sério, tem que ser muito burro para pensar dessa forma. Os irmãos me desculpem o linguajar de muito burro, mas é a verdade. Então, ali era um peixe já refogado ou assado, curtido no azeite. Não tinha dificuldade de interpretar isso. Mas o liberalismo teológico tenta invalidar os milagres e a autoridade da Escritura. Pastor, coloca uma coisa aqui, irmão, para nós terminarmos, fechar só a página 18 e a página 19 fecha esse assunto, que é a respeito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, é a capacidade que nós temos de escolha, que o pastor coloca, de rejeitar ou aceitar a mensagem de Cristo. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Hoje, dentro do pensamento de alguns teólogos, eu não sei como que eles conseguem fazer a diferença de livre-arbítrio com livre-agência. Eles falam que livre-agência é direito de ir e voltar, e o livre-arbítrio não. Na verdade, eu não sei, porque o pensamento de livre-arbítrio para debater com o pelagianismo fez com que as pessoas inventassem uma história para falar que você tem condição de escolher determinadas coisas. Mas o nosso pensamento, irmãos, a respeito do livre-arbítrio é de que você ouve a mensagem do evangelho e você pode decidir em aceitá-la naquele momento ou não. Mas nós entendemos pelas Escrituras, em João capítulo 16, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós entendemos que nós não temos como por nós mesmos escolher Deus. A pessoa fala, mas eu quando eu estava numa situação muito ruim, eu lembrei de Deus. Foi o Espírito Santo, não foi suas forças. Não foi o problema. O problema te fez recordar de alguma coisa que alguém falou de Deus para você. Ou os seus problemas fez com que o Espírito Santo te amolecesse, para que você entendesse que existe um ser superior que pôs um espírito dentro de você que te fez ter necessidade dele. Tudo é Deus, sempre é Deus. Nossos esforços não nos dão a condição de escolher Deus. Disso aí nós estamos de comum acordo com os calvinistas. O pensamento arminiano, dentro dos pilares da soteriologia, em nenhum momento ele negou isso. Nenhum momento ele negou isso. A Assembleia de Deus não nega isso.
que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Nós não negamos isso. O pensamento nosso em relação ao sinergismo e ao monergismo, sinergismo quer dizer trabalhar em conjunto, e monergismo é trabalhar só. O monergismo no nosso pensamento é o ato da justificação. Deus age sozinho. E o sinergismo dentro do pensamento assembleiano é que nós somos convencidos pelo Espírito Santo e, a partir daquele momento, nós adotamos um estilo de vida que é a santificação. E o sinergismo no nosso pensamento é que nós trabalhamos em conjunto com Deus na salvação. Mas é que se nós, pelo livre-arbítrio, rejeitarmos a mensagem do cristianismo, nós não somos salvos. Esse é o pensamento. Mas entendemos que o livre-arbítrio não nos dá a condição de escolher se eu quero Deus, porque a nossa tendência sempre é o pecado. Se o Espírito Santo não agir, você nunca vai querer Deus. Você só é cristão porque o Espírito Santo trabalha na sua vida. A sua tendência caída, herdada de Adão, é sempre ir para o erro. Por isso, há dentro do padrão teológico a graça comum de Deus, que ela alcança a todos os homens. O homem não foi entregue totalmente à perversidade, o tanto que ele poderia ser. O que nós entendemos é que nós poderíamos ser pior do que somos, se não fosse essa graça de Deus em nós. Então, o livre-arbítrio, irmão, que nós acreditamos, não é do jeito que os calvinistas nos acusam. Somos acusados injustamente. Acreditamos em um livre-arbítrio que te dá direito de viver como você quer, sabendo que você é responsável pelos seus atos. É assim que nós acreditamos. Mas que você só é convencido a ser salvo ou a entrar no caminho de salvação pela ação do Espírito Santo. Outra coisa que ele coloca aqui é os manuscritos de Constantino. Aqui o pastor tem o interesse de simplesmente abordar aqui que Constantino, ele assessorado por Eusébio de Cesareia, esse que escreveu aquele livro, Os 4 Primeiros Séculos da Igreja Cristã, ele foi quem convenceu um copista de fazer 50 cópias das Escrituras para entregar para os povos de Constantinopla, para as igrejas ali. Possivelmente era códex, ou seja, os códex era encadernado, então talvez uma Bíblia toda encadernada para que o povo de Constantinopla, as igrejas ali, tivesse essa Bíblia em mãos. Esse é o pensamento do pastor aqui. Na questão, irmão, da predestinação, é a doutrina que afirma haver um planejamento pré-temporal de Deus do destino de seus filhos, os eleitos, ou seja, Deus escolheu antes da fundação do mundo os que são salvos. Esse pensamento, irmão, da predestinação, dentro do pensamento calvinista, existe algumas linhas. Eu não sei se os irmãos sabem, nem todos os calvinistas concordam entre si. Eles não concordam, nem todos concordam entre si da forma de pensar em relação escatológica, a própria soteriologia. Dentro da soteriologia deles tem os calvinismos de 5 pontas e os calvinismos de 4 pontas, que nega que deu a predestinação, que uns foram eleitos para ser salvos. Mas dentro desse pensamento, irmãos, existe uma linha chamada supralapsarianismo, que é aqueles que acreditam, eles são muito radicais, acreditam que Deus criou um certo grupo para o céu e um certo grupo para o inferno. Então, quando Deus fez, Deus falou, você vai para o céu, olhou para sua cara, não, eu acho que não vai, você não vai não. Olhou para a cara do outro, você pode ir, você também, não, você não. E foi fazendo assim. Aí aquele que vai nascer, Jesus voltar daqui a bilhões de anos, e você também não vai não. Você também vai para o inferno. Então, foi esse pensamento desse povo supra-lapsarianista, eles acreditam, eles são radicais, acreditam que Deus separou determinado para o céu e determinado para o inferno. E tem o safra-lapsarianismo. Eles acreditam que Deus predestinou depois da queda. Aí é uma bagunça. Tipo assim, até antes da queda, Deus não tinha predestinado. Aí, pós a queda, veio o plano de predestinação. Então, fica um negócio também meio vago. Agora, os que acreditam que Deus predestinou um para o inferno e outro para o céu, Deus é muito covarde, porque Deus falou com Adão, vou te pôr no jardim do Éden, vou te proibir de comer uma árvore, mas eu vou te predestinar a comer ela.
É meio ilógico, não? Tipo, eu te proíbo, mas ao mesmo tempo te faço comer. Porque eu não sou tão bom assim. Não é meio estranho, não? Já os que são lapseranistas, eles acreditam, para tentar fugir dessa questão, eles falam que a predestinação vem pós a queda. Então, subentende também que Deus não sabia muita coisa do que ia acontecer ali, antes da queda. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que a queda também estava predestinada, mas que o homem é responsável por sua culpa. Eles colocam a culpa em Deus e, ao mesmo tempo, tentam tirar a culpa de Deus. Mas a minha pergunta é, irmãos, se existe predestinação para a salvação, existe apostasia? Porque se eu sou predestinado a ir para o inferno, como que eu vou apostatar? Os irmãos já pararam para pensar nisso? E quem é predestinado para ir para o céu, não existe apostasia para ele, ele nunca vai apostatar. Ele pode cambalear, pode desviar, vai voltar no momento que Deus chamar ele. Vai falar, vem cá, porque eu te predestinei, vou arrumar um jeitinho de você me aceitar. E aquele que não é, vai servir a Deus toda a vida. Deus vai falar, vou pôr um tropeço no caminho dele agora, que é hora de desviar, porque ele vai morrer. Então, são negócios sem lógica. Porque, por exemplo, se existe predestinação, não há possibilidade de existir apostasia. E a apostasia está constante na Bíblia, a própria palavra, que é afastar-se. Apostatar, apo. Toda vez que vem a palavra apo, quer dizer afastar. Então, por exemplo, Apocalipse é afastar da sombra, apóstolo é ser enviado a algum lugar, afastar-se para longe, e apostasia é afastar-se daquilo que é conjunto de fé. Então, por exemplo, se eu sou predestinado a não ser salvo, eu nunca tive fé. Não há possibilidade que eu venha apostatar. Fica incoerente, não fecha. Agora, sabe como que eu faço com o que crê na predestinação? Apesar de nós, Assembleia, não sermos totalmente arminianos, porque o Armínio cria muitas coisas que nós não cremos, mas nós somos arminianos de linha wesleyana. Eu, quando alguém fala comigo, eu falo, eu sou predestinado a ser arminiano. E você tem livre-arbítrio para ser calvinista. Para que discutir? Se você crê na predestinação, então implica que eu sou predestinado a ser arminiano, e fim de conversa. Já que eu creio no livre-arbítrio, então eu entendo que você tem livre-arbítrio para ser calvinista. Para que discutir? Vocês vão estar entendendo? Não há necessidade. É a coisa mais simples do mundo é entender essas coisas. Então eu só falo assim, não vou gastar-me em discursos vazios, porque uma coisa eu sei, eu sou predestinado, os irmãos também são. Então, não há necessidade de discussões. Outra coisa que o pastor coloca é o pseudepígrafo. Os pseudepígrafos, como eu até falei na aula passada, são livros que carregam nomes de pessoas conhecidas na época, importantes, como Judas, o Judas Iscariote, que tem o Evangelho de Judas, como Tomé, que ficou conhecido por não ter visto a Cristo e não ter acreditado, só passou a acreditar quando viu. Evangelho de Tiago, sendo esse Tiago irmão de Jesus, que retrata um pouco da infância de Jesus. Atos de Paulo, Apocalipse de Pedro. Então, eles utilizaram nomes de figuras importantes para escrever esses livros, para que alguém pudesse dar atenção ao livro, como hoje esses livros foram descobertos, carregam o nome de pessoas importantes. Vamos chamar de pseudo-epígrafos. Pseudo vem da palavra falso e grafê, que quer dizer escritos. Então, são escritos falsos ou escritos utilizando nomes que já havia morrido. Esses escritos são tudo depois do século I, século II ou III, que esses livros foram escritos, que ainda o cânon bíblico não estava formado como nós temos hoje. Tem o racionalismo, afirma que a razão humana, ela por si só é suficiente para resolver todos os problemas que diz respeito à natureza e o destino do homem. Nós até falamos um pouco a respeito disso. Isso faz com que essas pessoas vivem longe de Deus, longe de Cristo, acha que não há necessidade de arrependimento, de perdão.
E o pastor coloca aqui que que foi impulsionado na área religiosa por um homem chamado Emmanuel Kant. Emmanuel Kant foi um grande filósofo e, inclusive, a maioria dos livros de filosofia cristã traz o seu pensamento. Ele entrou no viés da teologia, foi até considerado um bom teólogo, porém, ele abraça esse tipo de pensamento racionalista e alguns viés da teologia liberal. Então, esse Immanuel Kant, eu não sei se os irmãos aqui já leram alguma literatura dele, dentro da filosofia, ele é bem destacado na filosofia e tem uma literatura boa, tem alguns pensamentos bons teológicos, mas, infelizmente, ele parte por esse pressuposto aqui do racionalismo, em achar que é suficiente a razão humana para resolver os nossos problemas. Por exemplo, como resolveríamos o nosso problema do pecado simplesmente com a nossa razão? Porque a nossa razão quer mostrar que nós não cometemos pecado, que isso é uma invenção, que nós não temos nada a ver com o erro de Adão. Se Adão pecou, que ele pague pelo erro dele. O que nós temos a ver? O que nós temos a ver é que a Bíblia diz que todos nós somos descendentes de Adão. E a própria ciência, já que ele quer dizer, ela mostra que, dentro da própria ciência, mostra que todos os seres humanos têm um gênero comum que é uma célula tirada de Eva. Eu não sei se os irmãos sabem disso. Me parece que é chamado de Eva mitocondrial. E dentro dessa célula, todos os seres humanos têm a mesma, mostrando que todos têm o mesmo gene, então implicando que todos nasceu de um casal, de uma mulher, que implica que ela teve que ter um marido. Então, se eles querem negar dentro da própria razão, mostra que somos descendentes de Eva. Toda a raça humana é descendente de Eva. Então, a própria razão de Immanuel Kant de outros foi lançada por terra pela própria ciência que eles estão em busca. E finalizando, a Vulgata Latina, que é uma tradução da Bíblia hebraica e do grego para o latim, chamado Vulgata, que quer dizer comum, que era um termo comum para o povo, um termo público. Não foi a primeira tradução para o latim. Na época existia uma tradução chamada Véia Latina. Não, Véia Latina é porque era a tradução velha, não que era uma velha latina, mas era a tradução da Bíblia velha e com a linguagem um pouco rebuscada. Então, a Bíblia Vulgata de Jerônimo, ela veio para levar conhecimento ao povo simples da época. E como o pastor coloca aqui, uma das coisas que no Concílio de Trento teve a preocupação foi de reconhecer a Bíblia Vulgata Latina como sendo a única autoridade na Igreja Católica. Mas na outra parte nós vamos ver. Uma das coisas preocupantes na reforma era fazer chegar ao conhecimento do povo as escrituras numa linguagem simples. Numa linguagem simples. Então, a Vulgata Latina, Jerônimo teve o interesse de fazer isso, a pedido do Papa de Damasco, em 382 depois de Cristo. Então, ele traduziu toda a Bíblia para o latim e ficou conhecida como Vulgata Latina, sendo a segunda tradução oficial das Escrituras. A primeira foi a Septuaginta, sendo reconhecida oficialmente, que muitas pessoas leram, primeiro, né, a Septuaginta, e segundo, a Vulgata Latina. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu vou postar no grupo os exercícios para que os irmãos possam responder o questionário, porque na próxima aula já é prova. O irmão Lemo diz, né? Nossa oitava e última aula, então já será prova. Vou fazer a chamada aqui rápido. Nosso irmão Sidney Matoso e irmão José Ferreira. Ferreira tá aí. Irmão Robson. Presente. Irmã Beth. Irmão William. Irmã Meire. Irmão Renato.
O Renato está com iPhone. Maeni, bom Kleber, bom Agrimar, bom Wilson, bom Zandro e Manuel. Presente. Bem, irmão, nós vamos agradecer ao Senhor e eu estarei postando os exercícios para os irmãos, para que os irmãos possam conferir. Se você não respondeu, talvez vai dificultar você na prova. Então, se você, eu estou colocando só para os irmãos conferir e olhar aquilo que está certo e está errado. Porque se você não respondeu, implica que você, então, não dedicou na leitura da apostila e pode dificultar na hora de fazer a prova. Bem, vamos agradecer a Deus. Gostaria de pedir ao nosso irmão Kleber que possa estar agradecendo ao Senhor. Hoje não vamos ficar aqui só com os Klebers orando. Eu orei no início e ele ora no final. Amém. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, ó Pai, de aprender da tua palavra. Que o Senhor venha continuar nos abençoando, abençoando o pastor Luiz Preste, o irmão Kleber, ó Pai. Continua, Deus querido, também abençoando cada aluno, ó Deus querido, que com toda dedicação, com todo amor, ó Pai, tem se debruçado na tua palavra. Continua conosco, ó Pai, nos um resto de noite abençoado na tua presença. Como diz o salmista, ó Pai, em paz nós deitamos e dormimos, pois o Senhor nos habita em segurança. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Só uma recomendação para que possamos, irmão, também ter uma boa exegese bíblica, seria bom investir em comentários bíblicos. Investe em comentários bíblicos, que isso vai te ajudar bastante, principalmente comentários que preocupa explicar versículo por versículo da Bíblia. Então, a maioria desses comentários, eles trarão explicações exegéticas. Eu vou postar aqui pelo menos uns 3 comentários que eu tenho aqui em casa para os irmãos, que são realmente comentários bons, que possam ajudar bastante na interpretação da Escritura. Temos comentários com a linguagem mais simples, como de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes, mas são bem resumidos. Seria, às vezes, melhor você investir num comentário com um pouco mais de uma linguagem rebuscada, mas que te traria um conhecimento melhor. E como você até vai ser um bom teólogo, você pode ter uma linguagem rebuscada que não tem problema. Amém? Que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite. Boa noite a todos. A paz do Senhor para todos. Amém.